O prazo oficial para a definição das candidaturas é 5 de agosto, o último dia para as convenções partidárias. Enquanto isso, muita conversa de bastidores, muita ocupação de espaços e muita especulação. Alguns nomes ainda são um ponto de interrogação, entre eles o de Alexandre José, do PRB, nosso convidado do Informe Blumenau Entrevista. Tudo bem, Alexandre? Seja bem-vindo. Tudo bem, um abraço, um salve amigos, um grande abraço, um prazer estar mais uma vez aqui no Informe Blumenau participando desse espaço. Alexandre, você se licenciou no tempo regulamentar da RIC TV Record, da Rádio Guararema, para concorrer à eleição. Sua candidatura é irreversível? Sua candidatura a um cargo majoritário é irreversível? Bom, Salves, estamos construindo para que isso seja de fato. O que há hoje é ainda esse processo de conversas, porque eu não sou o candidato de mim mesmo. Existe um trabalho a ser executado no próprio partido, com os demais pares também que envolvem esse momento tão importante que antecede a eleição em Blumenau para a prefeitura. Estamos trabalhando para isso. Repito, a decisão ela não é minha. A decisão vem, é claro, com os membros que fazem parte do PRB e, consequentemente, a homologação da candidatura. E quando é que você define? Claro, tem toda a composição. Por que eu te pergunto isso? Porque a gente tem essa informação que você ainda está no período, você tinha férias ainda em haver tanto na RIC Record como na Rádio Guararema. A sua definição independe dessas férias? Não, independe. Na verdade, eu saio, cumpro umas férias que eu tinha de uma relação funcionário-patrão, empresa normal, e essas férias eu, enfim, estou aí utilizando-as. Eu preciso, de uma forma legal, cumpri-las. Mas são poucos os dias, já estão, inclusive, se acabando. Semana que vem, né? Semana que vem. E aí eu parto para outra etapa, que é, de fato, licença. Você não volta para a comunicação a partir da semana que vem? Gonçalves, dizer que não volto é uma resposta que não me cabe, porque podem acontecer algumas coisas à frente que mudem a situação. E eu sempre digo, e me permita aqui usar esse termo, que o amanhã não me pertence. Né? Não me pertence. Eu quero poder continuar, afinal de contas, tinha um passo que muita gente achava que não aconteceria. E você também tinha essa dúvida, que se eu seria ou não licenciado, me afastaria ou não a partir do dia 1º de julho, aliás, foi antes até, dia 30 de junho. E de fato eu fiz, não é? De uma forma que eu venho trabalhando e construindo. Então, para entrar na política. O cenário atual das outras candidaturas, vamos lá, tem uma candidatura a prefeito consolidada, Napoleão Bernardes, tem outra candidatura consolidada, Jean Kuman, tem a candidatura do Ivan Nats, candidatura do PT, do Valmor Socchetti, tem a candidatura do PCdoB, também consolidada com relação ao Arnaldo Zirmina. E uma definição, um bom encaminhamento por parte do PSB de Mário Hildebrand para ser vice na chapa de Napoleão Bernardes, deixando claro que o martelo lá não está batido. Esse cenário é bom ou é ruim para ti? Olha, o natural é a reeleição, a candidatura à reeleição por parte do prefeito Napoleão Bernardes. Natural também aquele que esteve na eleição passada e buscar aí ao lado momento positivo a vitória esse ano, que é o Jean Kuman. Como também é natural e democrático todos participarem, inclusive o do PSB, o vereador, presidente da Câmara, Mário Hildebrand. Aliás, estive com ele hoje, almocei com ele e perguntei exatamente isso, olhando nos olhos, se ele havia já confirmado a sua participação numa reeleição do prefeito Napoleão Bernardes. Ele me assegurou que ainda não. Vai definir nos próximos dias. Que pode definir, como também define nos próximos dias a minha ida com o Mário Hildebrand, pode acontecer, para prefeito de Blumenau. A política, ela é muito, eles colocam sempre isso, né? Dinâmica. O que você fala hoje pela manhã, à tarde já não pode ser a mesma coisa. Não é questão de palavras, questão de não, e deixando claro para quem conhece de política que esse é o momento de ocupação de espaço e alguns momentos, alguns sobram, alguns entram e faz parte dessa costura. Isso, Gonçalves, eu coloco aqui, amigos, mas semana que vem você volta. A política é isso, você tem... Eu sou um profissional de 30 anos no rádio, na televisão, né? Especificamente a rádio eu tenho 30 anos, televisão eu tenho há 11, tive o prazer e o orgulho de trabalhar com você, não é? Que foi um grande mestre na comunicação
rasgação. Se muita coisa hoje eu sei também, e isso não é rasgação de seda, eu faço questão de relembrar e ressaltar o trabalho executado pelas pessoas que me ensinaram muito no rádio e especificamente na televisão, que é o caso. Então, se eu digo, semana que vem pode mudar, não quero que mude. Te agradeço a referência, sabe, também do respeito que eu tenho a ti. E pegando então esse gancho da comunicação e te conhecendo como eu te conheço, não deve estar sendo fácil essa situação, porque como você disse, hoje você é o profissional da comunicação mais conceituado, com mais popularidade no Vale do Itajaí. Você tem uma carreira consolidada em 2 veículos de imprensa bastante fortes, que é a RIC TV Record e a Rádio Guararema FM. Não é uma decisão fácil, Alexandre. Não, não é, porque você acaba pisando em... Até porque você ainda, pelo menos ainda, não é político. De fato. Você foi muito correto na sua colocação. E não é realmente, porque uma coisa é você fazer o dia a dia na comunicação, comentar, apresentar os fatos, criticar, enfim, construir algo em benefício da sociedade, que é isso que a gente faz todos os dias, enfim, antes da minha licença, no rádio e televisão. E sempre pelo lado positivo da história, não pelo lado negativo. Agora, outra é você entrar pisar num espaço que você não conhece muito bem e você aprende muito. Eu tenho aprendido muito nos últimos meses com isso. Eu antes de vir para cá, até tocou o telefone, um amigo me falando como é que está a situação, como é que está a correria aí no dia a dia. Conta? Não, eu digo para ele, disse assim, disse, olha, o couro tem que estar bem firme e forte, porque falam coisas de fato que você ouve, você conversa com um, conversa com o outro e você acaba conhecendo mais o meio, e é isso que eu estou conhecendo. Agora, deixa eu ir mais longe, sabe? Acho que é importante que as pessoas entendam. Recentemente me perguntaram, mas escuta, Alexandre, a política está vivendo um momento tão complicado, a gente vê tantos escândalos e tal, e aí colocou, mas o Alexandre José vai entrar nessa sujeira? Eu disse da seguinte forma e respondo, e eu antecipo talvez uma colocação que você possa, porventura, ter uma piada para fazer. O que nós temos que entender, nós, enquanto sociedade, é que nós temos que fazer a diferença. E essa diferença vai para o senhor, para a senhora do outro lado. Ou seja, você tem 2 opções quando você entra na política. Você entra para fazer a diferença ou fazer a mesmice. O que é a mesmice? É colocar a mão na sujeira, porque só quem se suja é quem coloca a mão na sujeira. E essa não é a intenção minha. Não vou colocar 30 anos da minha vida, na minha carreira, como comunicador, como cidadão de Blumenau, no lixo. É isso que as pessoas precisam entender. Se eu estou aqui é porque eu acho que eu posso ajudar mais. Estou colocando meu nome à disposição como pré-candidato. Eu acho que posso contribuir mais com a minha cidade. E você já percebeu que o jogo é pesado e principalmente nas redes sociais, quando a gente coloca qualquer coisa relacionada a político, o chumbo é geral. Sim. E toda vez que o Informe Blumenau coloca alguma coisa a respeito do Alexandre José, independente do conteúdo da postagem, primeiro, 2 coisas que são importantes de deixar claro. Tem uma repercussão enorme e, segundo, tem muita gente que também te dá na canela, como tem muita gente que também te incentiva a fazer diferente. Então, esse é um jogo complicadinho, pesadinho. Complicado, mas também tem muita gente que é ligada a esse ou aquele, né, que tem aí a função exatamente de detonar qualquer pessoa que seja, que tenha interesse em colocar a cabeça para fora e dizer, olha, eu quero poder ajudar mais, que possa se colocar como opositor. Independente de candidato A ou B, enfim, independente. Colocou a cabeça e falou assim, não deixa falar bem, critica. Né? É esse tipo de situação que a gente tem que combater. Existem as pessoas que são as pessoas que realmente têm um poder, têm a opinião diferenciada, que não me querem na política, de fato, né? Elas não querem. Outra coisa são falsas pessoas que colocam lá com fakes, que tem muito, infelizmente. Gonçalves, outro dia eu observei uma opinião de uma pessoa que colocava o seguinte, me criticava como comunicador de rádio e televisão e me criticou como um possível político, pré-candidato. E falei, puxa, a pessoa não gostava de mim. Acontece, tem muita gente que não gosta, você sabe disso, tem gente que não gosta, mas a maioria gosta. Isso acontece comigo, acontece com você, natural, a democracia aí está. E quanto maior a exposição, maior a repercussão. Fato, né? Agora, quando eu fui buscar em loco, verificar em loco, fui verificar que era um fake.
que até usava, que trabalhava numa empresa, uma grande empresa, uma das maiores empresas do Brasil. Aliás, do Brasil, não é? E, enfim. Então, quer dizer, a gente fica meio triste com essa situação, mas é que faz parte do jogo. Se não quer se expor, não tem coragem, não aparece. Você que é um cara de rádio, hoje o momento é hoje, é rede social, você que é um cara de rádio, se lembra muito dos boca alugadas, que acontecia muito de um lado ou de outro, ligando para a rádio para falar bem de um, mal de outro, isso sempre acontecia agora, só que agora mais moderno e muitas pessoas de forma escondida. Alexandre, desde o começo da tua candidatura, eu sempre coloquei que você, muito provavelmente, seria candidato a vice-prefeito e não a prefeito. O que está mais perto hoje? Hoje, que é a realidade, é ser candidato a prefeito. Hoje tem a majoritária. Longe de mim ser prepotente, ser arrogante, mas o que me leva a ter essa possibilidade de fazer parte da majoritária, Gonçalves, é exatamente ser um cara que conhece dia a dia a nossa cidade, as dificuldades que as pessoas encontram na região das Itopavas, região norte da cidade, pessoal do Baden-Furt, pessoal do Texto Salto, as dificuldades que as pessoas encontram na região sul de Blumenau, Garcia, Progresso e Barbosa, desde a falta de abastecimento de água até creches com dificuldades para absorver aquilo que é necessário para a família ter lá a criança utilizando o CI, que muitas vezes falta espaço. Nós temos hoje em Blumenau aquela média de sempre, você vai lembrar quando falarem em números aqui, quase 4.000 crianças. Eu nunca consigo entender a matemática dos governantes. Exato. 2.000 crianças na creche, bom, número é igual. Exato. E a gente discutia isso, né? Quando parceiros de televisão, discutia, a gente exatamente você falava, isso eu não consigo entender, porque sempre gira em torno de 3.500 a 4.000. Aí diz, mas nasce tanto. Mas também tem um monte de criança que sai da creche. É verdade. Oi. E temos ociosos, cerca de 900 vagas que estão lá, né? Ou seja, são crianças que podem estar numa creche, que não é aquela creche de preferência do pai e da mãe, mas que estão lá esperando, aguardando uma vaga, e as vagas, na verdade, estão lá disponíveis. Então, por conhecer bem a cidade de Blumenau, por atuar no meio comunitário já há muitos anos no rádio e televisão, eu me acho preparado para galgar uma situação como essa. Você representa uma frente de 7 partidos, sendo que 2 ali sempre dá para ficar com o pé atrás, que daqui a pouco... Mas eu acho que não são mais 7 não, agora já pode atualizar, está em 8. Já está 8, mas também esses dias os de outros grupos de partido pequeno já me deram o cartãozinho dizendo que não era bem assim. Bom, enfim, essa matemática de partidos pequenos é muito complicada. Mas somente com essa frente, você encabeçando a chapa como candidato a prefeito, né? Você vai conseguir fazer verão, lembrando que você vai concorrer com a estrutura do prefeito, você vai concorrer com a estrutura de um deputado estadual que tem já um partido consolidado à frente. Como é que tu vais conseguir, desde a estrutura até questões financeiras, questões de experiência, de estratégia, é possível fazer candidatura somente com esses 7, fazer um voo solo somente com esses 7 partidos, ou 8, ou 6? Possível. Eu já disse para você, a primeira ocasião que aqui estive falando sobre política, de que a questão financeira, ela é importante para alguns, mas quando o cidadão que acompanha a gente quer mudar e ver em nós a possibilidade, ver na gente a possibilidade disso acontecer, não precisa ter dinheiro para isso. O que é importante que as pessoas entendam, é evidente que precisa de uma estrutura mínima, mas estamos todos fechados numa intenção só, de fazer diferente, fazer mais para o Blumenau, fazer algo sem criticar os outros, continuar algo que talvez esteja dando certo no governo atual, fazer algo que o governo deixou de fazer, enfim, construir, ajudar, porque o dinheiro não é tudo na vida não. E a prova disso é que nós temos que entender que a população, que o povo, que o contribuinte, ele é o patrão. E eu tenho assim um pensamento que eu queria te colocar aqui, nos nossos amigos das redes sociais, também através do seu site. De que nós, os governantes precisam ter atenção nesse sentido, que é necessário, acima de tudo, entender que nós temos particularidades em Blumenau. Ou seja, a mesma carência, a carência que tem lá na região das Itopavas, talvez não seja a mesma necessidade da região sul da cidade, que é o Garcia. O que acontece na região norte de Blumenau, talvez de necessidade a ser feita, tem que ser discutida com aquela sociedade, e não com a sociedade como um todo. Um plano de governo é importante para dar uma diretriz, mas tenha a certeza que, geograficamente falando, cada um tem a sua carência. Fechando, confirmando essa possibilidade do Mário Wilder, presidente da Câmara, fechar parceria com o PSDB de Napoleão Bernardes, provavelmente atrairia também o PR de Edson Brunsfeld, Robinho. Fechando essa possibilidade,
existe já conversa e existe uma boa possibilidade de você compor uma chapa com o deputado Jean Kuma, que talvez, se confirmar essa possibilidade do Napoleão, você seria uma peça fundamental caso o deputado Jean Kuma queira garantir vitória em outubro. Eu insisto na resposta, e essa colocação você já fez anteriormente, eu vou fazer de novo. Eu tenho que insistir na pergunta. Exato, vou te responder. Hoje não. Hoje não tem a possibilidade dele ser candidato a prefeito e o vice do Jean Kuma. Hoje nós estamos numa outra situação, que é exatamente de saber o que ele tem de projeto para a cidade e o que nós temos de projeto para a cidade. No momento em que nós tivermos um projeto igual, aí quem sabe, mas esse é o momento de discussão, de conversa com todos. E a conversa que eu tive hoje, abro para você com todo carinho. Pode mudar, porque de hoje para amanhã muita coisa pode mudar na questão política. Eu estou muito animado com a participação do Mário Hildebrando, muito animado. O Mário, ele é um homem família, ligado. Quem seria o cabeça de chapa nesse caso? É uma questão de discutir números. Porque o Mário também disse que ia ser cabeça de chapa. Tranquilo, não tem problema nenhum. A gente precisa ver de números qual que é a realidade. Quem tem que falar isso, sabe, não somos nós que vamos decidir. A decisão final é nossa. Mas quem tem que dizer se isso é bom ou ruim, quem tem que ser como prefeito com vice, é a sociedade. Mas primeiro precisa compor para apresentar os nomes para a sociedade. É isso que nós estamos buscando hoje. Mas já estou levantando aqui. Então você está dizendo que existe uma possibilidade. Tá. E para finalizar, entre os pontos de interrogação, PMDB. Baita partido com 50 anos de história, com uma... Facelado em Blumenau. Uma ficha de contribuição muito grande à sociedade blumenauense, que quem sou eu para falar, precisa se redescobrir, se reinventar. Isso só se faz no momento de crise, infelizmente, muitos resolvem fazer isso. Mas um baita partido. Com relação a uma eventual parceria? Um ótimo aliado. Mas tem conversa nesse sentido? Já teve. Até porque o Marcelo Lanzarin, ex-secretário de saúde, hoje pré-candidato PMDB, que eu não sei se vai vingar também, é uma pessoa de tua relação. Você imagina, olha aqui, ó, PRB, PSB, PMDB, os demais partidos que compõem também nosso bloco, seria fundamental. Mas uma coisa você pode ter certeza, antes que alguém vá embaixo e coloque o comentário depois dessa entrevista, nossa, vai ter que ter espaço para aglutinar todos os partidos, se eleito for, né, se esse projeto vingar para 2017 em diante. Vou te falar uma coisa, nos compromissos que a gente tem que ter, e isso é importante, é você valorizar mais o servidor de carreira, o concursado. E isso acaba deixando de lado, por isso tem que fazer diferente, aquele que espera ocupar um cargo político, um cargo de confiança. Você tem que valorizar mais o servidor de carreira, e a valorização passa, inclusive, no primeiro escalão. Isso que é fundamental. Diminuir o número de cargos, como todo mundo fala, mas tem que fazer acontecer. Para finalizar, confirmando sua candidatura a prefeito ou a vice, oposição ao Napoleão Bernardes ou tem alguma chance de composição? O Napoleão Pessoa, eu já falei isso para ele. Não é o Napoleão Pessoa, é o Napoleão candidato à reeleição. Você quer saber se tem uma composição? Eu quero saber se hoje... Momento não. Se a gente está colocando uma candidatura, né, tem aí a possibilidade de uma candidatura, claro que o projeto do Napoleão é o projeto do prefeito e o projeto nosso é o nosso projeto. Mas que pode compor com o Mário, pode compor com o Jean. Estou lhe perguntando, pode compor com o prefeito ou a tua candidatura, sendo prefeito a vice, é de oposição a essa atual administração? Se o prefeito demonstrar que ele consegue fazer totalmente ao contrário do que ele fez até agora, se ele demonstrar que ele pode ser mais flexível, que nós possamos, enfim, fazer algumas coisas que deixaram de ser feitas no primeiro mandato dele, até pode ser. E detalhe, muitas vezes deixou de fazer por questões econômicas, por falta de experiência, que adquiriu nos 4 anos agora. Então a gente pode construir sim junto, não tem problema nenhum. Eu disse para vocês, vou voltar a falar para vocês, se o projeto for bom para a cidade, por que não estar juntos? Para finalizar, agora sim, quando é que o Alexandre José vai, falando em data, em número, quando é que o Alexandre José vai bater o martelo? Para responder a sua pergunta... Eu já fiz algumas vezes, mas tenho que lhe perguntar de novo. Para responder a sua pergunta novamente, quero dizer o seguinte, não depende da minha pessoa. Tem a lei a ser seguida e respeitada. A homologação pode ocorrer até a convenção, até o dia 5 de agosto.
Tá ficando político, né? Não, estou aprendendo. Alexandre José, obrigado pela sua participação. Deixa eu te agradecer aqui mais uma vez o carinho, uma entrevista saudável, né, com propostas, enfim, que contribuem muito. Quero que as pessoas tenham essa consciência, que todos nós podemos, acima de tudo, galgar uma situação como essa, uma posição como essa, buscar sempre de uma forma respeitosa, um projeto sério, meu e de outros mais que aí estão. Nós temos, nesse momento, tem que ter humildade em saber realmente na hora que coloca e para quem você está falando. Então é esse meu propósito, é realmente não enganar. Gonçalves, as pessoas sempre comentam que o político fala muito, enrola e não responde muitas vezes. As pessoas comentam que é bonito falar, mas na prática a distância é muito grande, a teoria ela é bem distante. Mas dizer para você o seguinte, se falar pouco e fazer mais, com certeza quem ganha com isso tudo é o blumenauense. Sem dúvida. Mais uma vez, muito obrigado. Boa sorte na sua decisão, que tenha lucidez, que tenha paz e tenha convicção na decisão que vai tomar. É importante entender se realmente é um momento de indefinição. E vocês viram, eu tentei tirar uma resposta mais objetiva com relação à candidatura do Alexandre José. Esse é o Informe Blumenau Entrevista, sempre levando um assunto de interesse para a nossa comunidade nesse momento pré-eleitoral, buscando respostas para a sua curiosidade. Um grande abraço.